Olá, você que acompanha o Exclusiva aqui na Band News Difusora. A gente está fazendo episódios eventuais de uma exclusiva, mas sempre com muita qualidade e com excelentes convidados. Hoje não é diferente. Nós vamos falar de uma região que é muito importante para o país, que é muito importante para o planeta, nessa região que concentra a maior população de indígenas isolados do mundo. Está aqui no Brasil e está no Amazonas, que é o Vale do Javari. Para conversar com a gente sobre essa região, nós trouxemos aqui o presidente da Univaja, que é a União dos Povos Indígenas do Vale do Javari, o Bush Matiz, e também o seu Josenei Lira, que é um indigenista do CIMI, que tem uma história muito grande, da região, né? É de Benjamin Constant, a família dele também é muito ligada à história daquela região. E a gente vai falar um pouco do Javari e também como está hoje, na atual condição, né, dos indígenas que habitam naquele local. Então, sejam muito bem-vindos aqui ao Exclusiva. Bem-vindo, boa tarde, Bush. Boa tarde, Rosimeire. Muito obrigado aí pela entrevista que você está fazendo. Eu fico feliz por ter me convidado aqui no seu rádio. E aí, só quero me apresentar que eu sou Bush Matiz. Eu estou na coordenação da União dos Povos Indígenas do Vale do Javari, que é a Univaja, representando 7 povos, e eles têm 8 milhões de hectares de terra, que é a segunda maior terra indígena do Brasil, onde habita povos isolados, aquela região. Então, só estou muito feliz por estar presente aqui. Eu também. Olha, o tempo que eu estou tentando trazer o Bush aqui não é brincadeira, não. Ele assumiu em março a presidência a coordenação da Univaja, mas desde lá sempre manteve uma abertura muito grande de contato com a imprensa, de dar informações a respeito do que acontece naquela região, e tem todo espaço sempre, onde quer que eu esteja, nos espaços, nos veículos que eu trabalhar, o Bush com certeza tem, porque é uma voz muito atuante, muito importante. E o seu Josenei também, eu agradeço a presença aqui no Exclusiva. Eu que agradeço, né, e a oportunidade da gente relembrar os trabalhos que a gente fez, né, e estar aqui ao lado do Bush. Quando a gente começou o trabalho, o Bush estava começando a nascer, né? Então aquela semente que a gente plantou, a gente vê hoje com frutos, com árvores, né? Então é uma satisfação muito grande, né? A gente saber que o povo está sendo o protagonista, né, do seu futuro. Olha, a história da região ela é cheia de detalhes, né, ao longo do século passado e desse século, de detalhes recentes bem interessantes, né, como a visita, por exemplo, de Che Guevara, Mário de Andrade. Tem histórico de um meteoro que caiu no rio Curuçá e tem impacto até hoje na vida da população, teve na de Remate Males, como o senhor estava explicando. Tem a importância do distrito de Remate dos Males em relação ao escoamento da borracha, na época do ciclo da borracha. Então, a gente tem todas essas questões que vão permeando a história daquela região. Mas nós temos ali o que há de mais impactante, que é a resistência de uma população indígena que está presente desde os primeiros registros dessas pessoas que foram ali para fazer uma ocupação, né? Uma ocupação que vai ao longo do Javari. É muito impressionante que todas as tentativas de contato era sempre muito impactante. A mensagem, pelo que eu li dos registros históricos, dos indígenas do Javari, que eles queriam ter paz e viver ali da forma como viviam, não queriam aquele contato, rejeição àquele contato. Eu queria que a gente falasse um pouquinho dessa história, que o senhor também tem um pouco dessa memória muito forte, né, seu Josenei, lá, porque é filho da região. Você estava me falando que seu pai é um dos seringueiros, né, um dos seringalistas, que tinha um seringal e que hoje é uma área importante, que é Benjamin Constant. É o meu tataravô. Tataravô. O Pedro Ferreira de Souza, né? E ele atuou lá nessa região, né? Nasceu por lá. E falando de Remate Males Benjamin, e esse meteoro, né? Quando esse meteoro caiu em 1930, em agosto de 1930, Remate Males ela rachou. O terreno rachou, e como vinha também uma camada de gelo muito grande, né? Então veio uma enchente extemporânea e carregou aquele barranco que tinha caído. E aí então o governo do estado comprou do meu tataravô o Seringal Esperança, que foi lá que foi fundada a Benjamin Constant. Que naquela ocasião a Atalaia ainda estava, não era Atalaia ainda, era vinculada àquela região de Remate, era um distrito de Esperança.
Era um distrito de Remate de Malha. Era o cemitério chamado Cametá, de Remate, porque Remate de Malha é várzea. E ali Atalaia era onde era o cemitério de Remate de Malhas. É muita história, né? Mas é muita história também com uma forte e impactante presença dos indígenas. Sim, eu acho que os indígenas estão desde o início, né? Claro. Porque quando as primeiras expedições de demarcação de fronteiras foram para lá, né? E a gente sabe que teve uma resistência muito grande dos indígenas, né? Principalmente no Javari, né? Que iam demarcar a fronteira entre Brasil e Peru, né? E a gente vê uma resistência fortíssima, né? Foi muita gente que morreu, né? Indígenas, e houve realmente um negócio terrível. O Sidney Possuelo, né, que é um sertanista, enfim, que foi também, quando presidente da FUNAI, o responsável pelo processo de demarcação lá do Vale do Javari, ele fala que as mortes são sempre contadas do lado dos não indígenas. A gente vai vendo pelos registros históricos essas expedições, quantos homens morreram naquele contato com os indígenas. No entanto, a gente não sabe nunca quantos indígenas morreram, mas a gente consegue perceber que havia uma resistência muito grande, né, Bush? E ainda há até hoje, porque é ali que concentra a maior população de indígenas isolados, de povos isolados. Você estava me falando que pela quantidade, são quantos povos isolados que a FUNAI aponta? Sim, segundo a FUNAI, 16 povos, né, que existem naquela região do Vale do Javari ao todo, mas são 11 que são confirmados que realmente existe. Tem a Tapiri, tem umas capoeira deles, né? Que eram monitorados, né, até o governo Bolsonaro e a gestão do Marcelo Xavier, né? Isso. E outros povos que havia um processo de investigação, outros grupos. Sim, outros só vestígios mesmo, mas só tem capoeira antigo de plantação de pupunha, tem mais outras coisas, mas não são realmente, se identifica que existe, não. Ainda não está confirmado demais. Mas 11 são confirmados que realmente existe. Tem a maloca, tem a presença, através do sobrevoos, Frente de Proteção já identificou que realmente existe aquele grupo, que são 11 grupos confirmados. É sempre importante quando a gente fala de povos isolados, eu acho importante esse esclarecimento, porque eu mesma tive de me esclarecer a respeito, que as pessoas tendem a pensar que são povos primitivos, como estavam, né, como eles pensam, sei lá, o início da história da humanidade, e não se trata disso. Os povos indígenas, aliás, não é da tradição, não é da cultura deles o isolamento, porque eles viviam livres, né, neste território que hoje nós chamamos de Brasil. Mas a presença dessa população que vai avançando, né, de uma forma muito violenta sobre as terras deles, né, que representa a morte de toda sorte para eles, faz com que eles tomem decisões que são interpretadas pelos antropólogos, enfim, pelos indigenistas, como uma decisão política de não contato. E por muitos anos isso foi desrespeitado, mas hoje o Brasil tem uma legislação que respeita a decisão desses povos de não ter o contato, né, de decidir pelo não contato. É isso, seu Josinei? Isso. Acho que isso se deve muito à visão, né, do Possuelo, né, praticamente ele, quando foi o presidente da FUNAI, impregnou a FUNAI dessa ideia, né, porque tinha sempre essa questão do contato, né, a todo custo, e aí com isso deu aquela freada e fez com que o órgão repensasse, né, a sua atitude com relação a esses povos, né. E com isso, né, se preservou, né, essa identidade desses povos. E no Javari é o berço, né, o maior contingente de povos isolados do mundo, né, uma responsabilidade muito grande para nós, né, como amazonenses, como javarinos, como somos nós, né, com relação a esses povos, né. O senhor tem a memória do período da demarcação, né? O que precedeu essa necessidade de demarcação, esse movimento por demarcação da terra indígena Vale do Javari? Bom, primeiro foi o seguinte, veio o período da borracha, né? Os índios se envolveram nesse processo, depois muitos se afastaram, com os marubos foram lá para as cabeceiras sob a liderança de um grande líder, João Tuxaua, né? Que foi lá para o Maronal, cabeceira do Curuçá, próximo ao Acre, começou a ensinar os povos as tradições marubo, né? E só que depois disso aí vem a madeira, né?
a madeira Extração. forte, a extração da madeira, aí chegou as grandes serrarias na nossa região de fronteira, e o pessoal em busca dessa madeira começaram a adentrar, né, nesses territórios, e aí iam atingindo até os isolados. E a necessidade mesmo dessa demarcação era isso, né, de preservar, né, essas populações, porque o madeireiro, né, vai com tudo e ninguém tinha controle de nada, né, sobre isso. Então se tinha o mínimo controle. Quando a gente começou aí por volta de 1980, 70, meados de 70, por aí, a gente tinha um contingente de mais ou menos uns 5 mil madeireiros dentro da região do Vale do Javari. Agora você vê. Todos brasileiros, né? Brasileiro, maioria brasileira, né? Mas, porque o Javari tem o Javari que divide com o Peru, mais ou menos 1.200 quilômetros, né, de extensão. Depois tem os afluentes Itaquaí, Tuí, Tixito, o Preto, Rio Pardo, né, e vários outros afluentes, né? Produção. Então todos esses o pessoal adentrava, né? E tinha uma madeira também muito especial que é o mogno. E o mogno sempre nas terras altas, né? Então o pessoal adentrava cada vez mais, né? E sem proteção, e os povos indígenas sem proteção alguma, né? A FUNAI chegava lá também, mas não tinha pernas para ter todo esse controle, né? E também quando tinha, às vezes, era conivente também com várias situações, né? Naquele tempo, naquele período, né? Antes Poçoeiro, depois do Poçoeiro muda, né? A política. A política da FUNAI, né? O Poçoelo, tem algum vídeo, um documentário, agora eu não vou lembrar qual, que ele diz que quando teve um período quando ele chegou mesmo no Javari, ele chamou um amigo dele médico, e aí eles tiravam chumbo do corpo dos indígenas, né, que era o resultado desse contato, que a gente nunca tinha controle por parte dos indígenas, né? Da violência que eles sofriam. Isso, e não se tem também registros, né? Mas se sabe, assim, a gente é da região, sabe que antes o pessoal, quando ia fazer uma extração de madeira no rio tal, no Igarapé tal, primeiro se fazia a correria. A correria seria a limpeza, né, do que existia lá de empecilho, né? Fazia primeiro essa limpeza e depois que iam tirar as árvores, né? Abater as árvores. O que os mais antigos da sua etnia contam sobre esse período antes da demarcação, Bush? Então, para chegar até aqui, eu só tenho de agradecer a todos que lutaram, né? Nessa época era muito forte, assim. Logo no início, todos eram amigos dos parentes indígenas, né? O garimpeiro, o borracheiro, o seringal. Então o seringal já chegou na região do Acre com o povo marubo, eles estabeleceram contato, tiveram um caso, assim, foi bom relacionamento. Aí depois, na chegada do madeireiro também, os indígenas tiveram boa relação com o madeireiro e participaram até retirada da madeira, né? E os próprios Matiz, Mairuna, o marubo mesmo já participaram para a retirada da madeira naquela região. Aí, com o tempo, ele estava roubando madeira dos parentes, né? Ele estava furtando, né? Mesmo, pegando madeira, e tinha uma tonelada, não sei como é que chama, daqueles monte de tora de madeira que eles deixavam ali para levar depois, junto com a FUNAI, para a cidade. E as madeireiros chegavam lá e pegavam e levavam. Os indígenas perdiam as madeiras. Então aí começou essa parte de conflito com os indígenas, né? E ficar brigando, que não aceitava mais a presença dos invasores, madeireiros nessa região. Aí já começou a ter invasão, não era mais amigo. Isso que eles contam. E aí a demarcação, para a continuidade da demarcação, a luta, e que foi mais impactante para o Vale do Javari, porque o povo grupo, eles também estavam querendo conhecer o não indígena. E aí os não indígenas chegavam lá. Contatos. Chegava lá e metia bala. Então metia fogo neles. E aí, por sua vez, para defender, os curubos também entravam na cacete, né? Borduna. E aí esse grupo estava quase sendo extinto, né? Porque não tinha como defender com arma de fogo, né? E vai lá contra o Bodurna. E aí eles começaram pensar que não podia, né, deixar acontecer isso, mobilizaram, né, foi criado o movimento indígena, Univaja, né, eu agradeço muito a Josenei que tem apoiado isso,
e o grande liderança da Cimarubo e o Clóvis, juntamente com a FUNAI era contra naquela época, porque a FUNAI não queria que fizesse demarcação, né, antes do Sidney. E aí a FUNAI, quando o movimento indígena cresceu querendo brigar por terra, aí a FUNAI pensou em dividir a terra, demarcar por grupo. Vários grupos. Terra do Marubo, terra do Matiz, terra do Mairuna e assim por diante. Só que nossos lideranças pensaram que não era assim que funciona. Não é assim, porque os indígenas não têm limite. O indígena não fica num lugar fixo. Éramos nômades. Então, faz uma capoeira aqui, vai para outro lugar, volta de novo no mesmo lugar para comer pupunha, algo que ele plantou. Então, eles vão andar em lugares diferentes, muitos lugares, e longe. Então, o índio não tem lugar fixo. E pensaram dessa forma, como os parentes, e aí para demarcar uma grande terra. Que fortaleceria também a proteção. Para ter uma garantia da sobrevivência deles. E aí, o mais importante de tudo era esse conflito de não indígena com Curubo, e através disso foi acionado o governo internacional, Alemanha, para que eles pressionassem o governo brasileiro para fazer a demarcação. E aí foi feita demarcação para todos os povos, seja indígena não contactado e que são os contactados. E aí foi uma conquista, a gente fica muito assim feliz com isso, que garantiu a nossa sobrevivência, a nossa subsistência, e somos resistentes, né? Que foi feita essa demarcação e que a gente estamos ali ocupando, só precisa de monitorar e proteger nossa região Vale do Javari. Sim, tem todo um histórico, mesmo depois da demarcação até hoje, né? Vamos já chegar um pouquinho e falar do momento atual. Eu sei que você tem uma memória e na verdade, uma inserção no momento de grande violência contra o povo Corubo, nesse momento que o Bush acabou de colocar no relato dele. O senhor pode compartilhar com a gente? Sim, principalmente a minha primeira incursão no Javari, dentro mesmo, foi por ocasião em que eu fiz uma denúncia da morte de 3 corubos em outubro de 89. Fiquei sabendo e fui até lá e descobri que o pessoal tinha morto 3 índios corubos, 3 ou 4, né? Só que não me diziam onde era esse local, né? E até que umas crianças lá me informaram onde estavam os corpos, né? E nós acionamos a imprensa, por isso que eu acho que o papel da imprensa foi fundamental nesse processo aí, né? Tanto que quando eu fiz a denúncia na FUNAI, que levei a denúncia por escrita, já estava do Rio de Janeiro, o jornalista ligando para saber o que estava acontecendo, né? Isso aí forçou então o governo a ir lá para comprovar mesmo e resgatou os corpos, né, lá ali na confluência do Ituí com o Itacu, próximo ali onde o Bruno morreu, né? E descobriram mesmo comprovaram, né, que tinham morto 3 corubos e um também tinha desaparecido, né? No Rio Itaquaí. Isso em 89. E para você ter a memória assim da questão dessas mortes, isso aí foi mais ou menos um ano depois, acho que não fazia um ano, daquele grande massacre do Capacete, né? Onde morreram várias pessoas ali perto de Benjamin Constant. Qual é a memória do massacre do Capacete? Massacre do Capacete morreram parece 16 pessoas. Eram e várias indígenas ticunas lutando por sua terra. Ou seja, só numa região onde no perímetro de não dá 300 quilômetros, você em um ano morreu uns 20 indígenas, mais uns desconhecidos, mais uns sem contato, né? O que a gente tem é um percentual grandíssimo, exatamente, que se tem conhecimento. Né? Mas como é que foi que o senhor investigou esse caso dos corubos? Porque, assim, a princípio, ainda mais sendo isolado, as pessoas negam, sempre negaram. E para você ver o seguinte, a gente fez todo um trabalho parando comunidade por comunidade, eu fui informado, né? E fui, então, fazer esse serviço, porque naquele tempo tinha uma pressão madeireira era muito forte. Hoje você nem tem ideia do que era aquilo lá, né? Benjamin Constant era o centro madeireiro, aqui talvez um dos mais dinâmicos do Amazonas, né? Ou seja, 5.000 madeireiros dentro da área, né? E qualquer coisa que você fizesse, você podia ser eliminado, né? Porque isso aí significava o quê? O governo ia lá e fechava o rio e prejudicava todos aqueles madeireiros, né?
Então, por isso que eu digo que a presença da imprensa foi muito importante nessa época, porque você imagine agora, na época de internet, que você teve um jornalista internacional morto, o Bruno, que era reconhecido morto. Se levou dias para comprovar onde estavam os corpos, imagina naquele tempo, né? Onde eu era proibido de entrar dentro da área. A FUNAI tinha expulsado o pessoal do CIMI, né? E eu entrei na área e mostrei para a FUNAI que tinha gente morrendo dentro da área deles, né? Que eles deveriam protegê-la, né? Isso aí também foi importante para a gente, porque depois disso, os índios, quando viram isso, eu já não pedia permissão para entrar dentro do Vale do Javari, né? Eu ia e entrava a hora que eu queria, quando os índios me convidavam, né? Porque eles viram que a gente tinha realmente esse compromisso, né, com eles. Com a defesa, né, da vida deles, defesa, né? Aí o senhor foi de comunidade em comunidade, tentando levantar informações isso, sobre essa violência que os Corubo teriam sofrido. E cheguei até a comunidade. Qual comunidade, você lembra? Ela não existe mais, que era acima ali da confluência do Ituí com o Itaquaí. Ela no lado do Itaquaí, a primeira comunidade, né? Era uma comunidade de umas 6 famílias, mais ou menos, né? E aí então me falaram lá que um grupo de pescadores tinha passado e os corubos tinham aparecido ali na margem esquerda do Itaquaí, e que eles se reuniram lá e junto com os ribeirinhos também, né, e fizeram uma caçada mesmo, né? Vários grupos, e o grupo que caiu, que os índios ousaram passar pela frente foi o dos pescadores, e eles mataram, abateram mesmo como se abatesse caça, né, assim, né? E o interessante disso foi que, na ocasião, na reunião que eu fiz, eles não me falaram quem e nem onde, mas estavam com medo, porque à noite, quando a gente ia dormir, se um boto boiava assim, fazia um barulho lá na água, todo mundo acordava, com lanterna e tudo, espingarda, porque pensavam que haveria uma grande reação do maior grupo Corubo, né? Então estava todo mundo em pânico, né? Aí de manhã, quando eu ia voltar para Atalaia, eu chamei algumas crianças para ir até lá no lago, para eu ir ver se matava um pássaro para comer na volta, né? E aí na volta do lago vi um varejão enfiado, assim, bem na curva do lago, na ferradura. Varejão que é uma vara grande, assim. Eu achei aquilo estranho, digo, o que é isso aqui? Aí as crianças me falaram, né? Não foi aqui que o pessoal enterrou os corubos. E aí, então, eu perguntei o nome, me falaram, eu anotei com prego mesmo na minha canoa, né, de alumínio. E aí, preparei isso e nós fizemos, então... O senhor achou os corpos? Não, mas aí a gente acionou, né, fui a FUNAI, e aí houve a Federal lá, onde eu quis ir também, porque eu tinha medo de esconder os corpos, né, não deixaram participar da... Mas eles identificaram, né? Retiraram os corpos todinho, sim, e tiraram os corpos, né? Tiraram os corpos. 3 índios corubos foram enterrados ali, né? O senhor lembra quem são as crianças? Ou elas ainda estão pela região? Não posso lembrar não, mas pertence aí a esse mesmo grupo lá do Sebastião Costa. O líder da comunidade era o Sebastião Costa, tinha os filhos deles, né? Mais ou menos isso aí. Então, era um pessoal ligado ao grupo dele, né? Que é o mesmo grupo que ainda está envolvido nesses... Que está nesse do Bruno, né? E do Dom. Né? É o mesmo grupo, o mesmo grupo, exatamente. Bush, você assumiu em março, teve uma eleição lá na Univaja, né? Assim, em meio a mais um problema que chamou a atenção muito no Javari, que foi o assassinato brutal, dessa vez do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips, mas numa condição também do Bruno de atuação de defesa dos povos, e numa condição muito perversa também da relação institucional do Estado, né, em relação ao sucateamento da FUNAI, em relação à perseguição aos seus servidores. E a Univaja foi uma frente de resistência. E como é que você enxerga esse momento que você assume a Univaja? Que avaliação você faz desses primeiros meses de atuação e de necessidade mesmo, né, do local? Bom, a gente sofre ainda essas ameaças, né? Que não eu, mas sertanista, né? As pessoas que estão à frente disso, né? O Bruno ele era servidor público do quadro da FUNAI, e nós tivemos um momento
de um governo que não estava favorável aos povos indígenas. E aí ele pede a demissão, afastamento, e ele vem para trabalhar no Vale do Javari, entra na União dos Povos Indígenas, que é a Univaja, para treinar os próprios parentes de ferramenta e de tecnológico e ensinar como proteger seu próprio terra, como cuidar da terra. E já que a gente tinha recurso, nós tínhamos que criar nosso mecanismo para dar uma continuidade. E ele lutou muito mais do que o próprio indígena que está lá dentro, né? A gente reconhece isso. E acabou acontecendo essa brutalidade, morte, né? Que não foi, assim, para nós não considera isso como ser humano ter feito aquela pessoa, né? Então foi uma crueldade que aconteceu, o Bruno e o Dom. Mas eu assumo agora, em 2003, no início, em março, e ainda continua, né, essa força, a luta que os nossos indigenistas vieram fazendo. E nós do movimento indígena criamos a programa EVO, que é Equipe de Vigilância da Univaja, né, foi criado por eles também. Estamos dando continuidade para que próprios parentes possam estar monitorando o nosso território. Eles continuam sendo ameaçados, né? A gente sabe quem são as próprias pessoas que estão lá, né, ao redor do terra indígena, mas nós temos que seguir nossa luta, somos resistentes. Se um dia vierem fazer isso com os próprios indígenas, eu acho que não seria um recado, né? Então nós estamos preparados para isso, é a nossa continuidade. O território é bem grande, né? Não sei de que forma a gente vai proteger, mas temos a equipe que vai fazer a proteção e nós queremos ampliar isso. A quantidade era 23 e poucas pessoas, agora queremos aumentar para quase 100 pessoas como monitoramento territorial. Então a questão da ameaça que a gente vem recebendo, e sempre nós vamos receber e encarar desafios, porque o movimento indígena sempre lutou para proteger o território, garantir a sobrevivência dos povos isolados e também garantir a subsistência, que ali é nosso mercado. Então o que eu avalio é que nós estamos trabalhando em ponto positivo, vendo que o governo do estado, que deveria proteger o nosso território, mas infelizmente, né, não tem recurso financeiro, não tem recursos humanos. Eu estou dizendo a parte da FUNAI, as bases estão tudo sucateado, não tem a logística para fazer pelo menos atividade de fiscalização. E nós não estamos assumindo o papel da FUNAI, nós não estamos assumindo o papel do estado, estamos ajudando o estado, pelo menos nesse momento que está fragilizado. Então, esse é o nosso trabalho que a gente vai continuar. Uhum. Buxa, tem 1 ano e meio mais ou menos do assassinato do Bruno e do Dom, e a gente tem quase 1 ano, né, do governo Lula, né, da nova gestão. Não tem nada de alteração em relação à proteção, à segurança nessa região, do contexto que aconteceu o assassinato do Bruno e do Dom? Depois que teve assassinato, então sempre assim, acontece alguma coisa, vai ter uma repercussão, sempre tem um governo, seja interministerial, vão estar presente em campo. E aí o que aconteceu no Vale do Javari? Teve a morte do Dom e Bruno, todos os ministérios, inclusive ministra, presidente da FUNAI, estiveram no auditório da Univaja para ouvir o que nós queremos. Segurança na região, né? Tudo foi demandado, tudo foi encaminhado pelo documento. Pedimos até o termo de conduta, né? Parceria, trabalhar com o FUNAI. E aí existe muito bonito na papel escrito que a comissão que vai criar uma segurança, a presença da FUNAI, presença do Polícia Federal. Polícia Federal ficou acho que mais 7 dias em Atalaia do Norte, não sei, depois sumiu. IBAMA nem se apareceu.
E teve essa repercussão, bonito, muito maravilhoso, mas na prática não existe. E aí assume o governo Lula, já está com mais de um ano, a gente está avaliando, que o governo entra, sai e o nosso problema continua na mesma. Até agora não falei com a ministra Sônia Guajajara, que é nosso parente. Quando é nosso movimento indígena, a gente dialoga. Depois que o nosso parente entra no setor do governo, não se dialoga, não vai fazer. Mas do que adianta? Porque não tem orçamento. Eles estão fazendo planejamento ainda. Daqui 2 anos, não sei se vão ter garantia de recurso para proteger a nossa região. Então, nós continuamos na mesma e o governo entra e sai, não vai solucionar nosso problema. É isso que eu vejo, né, na minha avaliação como indígena do Vale do Javari. A entrevista que o Sidney Possuelo deu para a gente, seu Josenei, ele falou exatamente também nesse contexto. Ele disse que não importa o governo, nenhum governo é amigo dos povos indígenas. Só que o governo Bolsonaro tinha as nuances maiores de perversidade, perseguição. Mas, em geral, nenhum é amigo em função desse descaso, né, com a segurança dessa população. Estou falando de segurança mesmo, assim, uma área de fronteira, que é, inclusive, a segurança da fronteira do próprio país, dos limites do próprio país, que os indígenas acabam assumindo, de certa maneira, esse diálogo. Eu percebo pelas redes sociais do Bush que ele tem feito diálogos com os povos indígenas da outra região, né, dos outros países, em relação a essa delicadeza da condição deles também, né, Bush? Vocês tratam sobre segurança alimentar, e eu vi que você tratou também sobre a legislação brasileira em relação à produção dos isolados, porque havia uma negativa de que houvesse povos isolados do outro lado da fronteira do Brasil. E isso era ruim também para os povos daqui, né? Falando nisso, o que a gente está fazendo? Logo que eu entrei na Univaja, eu estou tentando montar rede com organizações indígenas internacionais. Primeira parceria alinhamento que nós estamos tendo é com o ORP, o ADCEP do Peru. O problema mais crítico que nós estamos enfrentando no Vale do Javari é a região pelo Javari e Jaquirana. Ali é fronteira com Matsés peruano, Matsés brasileiro. Matsés é uma etnia. É, Mairona. Certo. Então, além de esses Matsés do Peru e brasileiro, tem povos indígenas isolados naquela região. E o Peru não quer reconhecer a existência dos isolados. Inclusive, teve a lei que estava sendo aprovado e fomos convidados, fomos lá até em Lima, dizer que não pode, porque existem os povos isolados. Vocês têm que reconhecer. Não pode aliciar o líder indígena do Peru para pagar alguém e liberar sua própria terra para tirar madeira. Então, essa é a visão, exploração de madeira na região para liberar. E aí dizemos que não vai existir isso. A gente vai brigar até o fim. E aí foi arquivado aquela lei. De negar que existissem isolados. Negar a existência do povos isolados. Foi ponto positivo da nossa presença. A gente lutou, brigamos e conseguimos arquivar. Eu queria fazer um parênteses que eu acho interessante. Quando a gente vai para os debates dos ambientes políticos, eles estão falando, os políticos, né, da nossa sociedade nacional, falando nessa articulação, da importância de conversar com os políticos dos outros países, né, dos países da bacia do Rio Amazonas, para tratar sobre os interesses desses povos. Veja, os indígenas já estão fazendo isso e muito bem. Muito bem, né? Porque era uma ameaça muito grande para os povos brasileiros e para a fronteira esse entendimento de negar essas vidas que existem, né, do outro lado ali do... Então, o que nós estávamos atuando naquela região, quer dizer, nesse momento a gente estava saindo do PL 490, que estava perigo para nós, ameaçando direitos indígenas, negando a existência, e aí logo existiu aquele em Peru. E aí nós derrubamos no Brasil e derrubamos no Peru. E agora mesmo eu estive no Acre, é a mesma situação que está tendo lá. Foi uma boa experiência que eu estive lá sobre proteção territorial. Aí eu estive lá para dar um exemplo de boas práticas de gestão territorial e monitoramento e cuidados dos isolados. Então, nosso parente do Peru ainda vão continuar nessa questão de luta da proteção. Muito bem. Eu acho interessante também esse outro ponto, porque assim, entrevistando o Bush, já não é a primeira vez aqui no estúdio, mas a gente já conversou já há algum tempo.
o Marivelton, lá da FOIRN, as lideranças indígenas do Conselho Indígena de Roraima. Então, assim, os debates, né, dentro do movimento indígena e nos próprios territórios, eles são muito avançados e muito qualificados em relação à necessidade da demarcação e o que vem depois da demarcação, né, da proteção desse território, do fomento, da autodeterminação, inclusive, dos indígenas para tratar a respeito da sua existência, da sua subsistência. E aí, você vê no debate do STF, eles completamente perdidos nesse ponto, né? Assim, dizendo como é que os indígenas vão sobreviver, como se fosse uma grande incógnita. Ora, ouçam os indígenas. Eles estão fazendo esse debate há muito tempo, inclusive com outros povos fora do Brasil, né? Assim, acho que fica muito claro nesses ambientes a quantidade mesmo, o peso do racismo, né, seu Josenei, em relação aos povos indígenas. Isso a gente é perceptível, né? E é bom que os indígenas estão tomando a frente nisso, né? E tem que tomar, né? E fazer as alianças. E é por aí mesmo o caminho, né? Acho que o Bush deu uma guinada muito boa nesse sentido, né? Porque a gente tem que ver por aí, contratar Peru, Equador, Bolívia, todo esse pessoal aí, e a gente tomar conta ali daquele pedaço, né? Porque tem que fazer as alianças mesmo, só com alianças que a gente vai para frente, né? Uhum. E, Bush, o que você classifica como a sua principal preocupação hoje com a população indígena lá do Javari? A gente está vivendo um momento de forte estiagem. Como é que essa seca atingiu as populações indígenas de contato, né, que você deve ter ali contato com todas aquelas comunidades? Então, nós do Vale do Javari sentimos essa seca que historicamente aconteceu, que nunca vi isso mesmo, até próprio em Tabatinga, sempre tinha aquele atalho, furo que a gente chama. Uhum. E aí, quando a seca furo, geralmente faz a descida para pegar outro rio, né, Alto Solimões, Javari Alto Solimões, para chegar em Tabatinga. E eu presenciei, eu vi num motor bem pequeno, de 90, da Univaja, e eu não consegui chegar corretamente onde que era o caminho. Tudo estava raso, muito raso, e secou, praticamente secou. Como vai andar? Como é que vai ser daqui para frente? Eu fiz a pergunta dos nossos moradores da região, dos antigos, se aquilo aconteceu antigamente. Não, nunca aconteceu. Então, para nós do Javari, deu assim, o que deu mais problema? Questão da descida dos parentes da cidade. O rio secou, tem muito pau, não tem condições de descida, e ao mesmo tempo, pela estiagem, que o barco não chegava até as cidades para abastecer, os comércios aumentaram o valor, o preço, né? Tinha que aumentar mesmo, porque ele estava com frete, fazendo fretes e fretes para levar mercadoria, para abastecer comércio, e o combustível subiu totalmente, muito alto. Então a gente enfrenta essas dificuldades que o governo do estado, federal, deveria dar atenção para o Vale do Javari, que é a segunda maior terra indígena do Brasil, que tem 6 mil habitantes e que deveria, né, dar alguma subsistência para eles. Não digo cesta básica. Cesta básica para outras regiões deveria ser importante, mas para nós é combustível para caçada, ou materiais de ferramentas para ir a outro lugar, né, fazer uma roça, ir para o mais distante, porque não tem mais acesso pelo rio, né? E devido à secagem. Então, a gente sentiu essa falta de atendimento, com os materiais, né? De fazer a caçada na região, dentro da floresta. Então, nós precisávamos de apoio parte do Estado. A gente reivindicou isso para o FEI, a gente reivindicou isso para MPI, encaminhamos todos os documentos para que seja atendido. Receberam? Encaminhamos, nunca tivemos resposta, Nossa. Né? Então nós passamos essa crise humanitária, crise emergencial, e que ninguém dá atenção, né? Tamanho do Vale do Javari que nós temos. Então é uma dificuldade enorme que está tendo. Espero que não aconteça essa estiagem de novo. Esperamos aumentar o rio, né? Encher o rio para
voltar nossas realidades e normalizar tudo. Eu compartilhei uma informação nessa minha linha de transmissão sobre uma promessa, né, de ajuda humanitária para os povos indígenas. E o Paulo Matiz, acho que deve ser... Paulo Maruco, né? Não, Matiz. É Matiz, é um jovem indígena que eu conheci aqui em Manaus. Aí ele está na minha linha de transmissão. E ele disse que não chega onde precisa. Ele respondeu bem assim para mim. Não chega onde precisa, não chegou para a gente. Ele respondeu dessa maneira aqui no WhatsApp. Então é isso, esse é o quadro, né? Quando chegar, o rio já está enchendo, se chegar, né? Bom, é isso. Você quer acrescentar alguma coisa mais em relação ao Vale do Javari, que seja importante nesse momento, Bush? O que você considera que é importante que seja promovido com mais urgência? São várias as urgências, pelo que você elencou, né? Tem a questão da segurança, o território é enorme. Que me parece muito abandonado, mesmo com tudo que aconteceu, né, com toda aquela atenção que recebeu por parte da mídia. Tem uma questão que ela independe do rio, né, da condição do rio, que ela está posta em relação à dificuldade desses povos, que eles precisam do deslocamento, eles acabaram se acostumando ao que a cidade oferece também, então eles precisam de produtos que consomem também. E a questão dos recursos todos, né? Que você me falou também numa outra conversa que nós tivemos lá em Tabatinga, que estava muito preocupado como fomentar a agricultura desses povos também, né? Como ajudá-los a que eles pudessem fazer suas próprias plantações de uma maneira que tivesse mais adequada à condição de vida deles nesse momento. Então eu queria deixar uma mensagem aqui para o mundo, né? Claro que nós precisamos aprender algumas ferramentas e também aprender como a gente ter nossa subsistência, né? A subsistência de plantação de mandioca nós temos. A maior dificuldade que a gente tem lá na região, nós depende da Bolsa Família, que é programas sociais do governo, mas precisamos aprender como melhorar a farinha, né, para ter uma quantidade de produção, para vender, geração de renda, de construção de canoa, demais, né, manejo de quelônios, de pesca no pirarucu e lago. Então a gente precisa fortalecer nisso, né? Creio que os parceiros que queiram apoiar nós na capacitação de zootecnia para a região seria muito importante para nós. Então a gente espera, né, que melhore essas condições para ter uma geração de renda para o Vale do Javari, que não fica dependendo desse programa do governo que não incentiva nada para nós. E fora isso, né, uma mensagem que a gente possa deixar aqui para o mundo é que respeite povos indígenas, respeite a vida, né, porque se a gente preservar natureza, floresta em pé, né, nós vamos sentir feliz, né, o ar puro que a gente precisa de respirar e que não destruir, né, a floresta. Não pense em Vale do Javari a modo de destruir, quer chegar o petróleo, ou sei lá, como é que chama, garimpeiro na região, que pode botar o mercúrio, alimentar o peixe, e o peixe vai até a cabeceira do rio, que nós podemos alimentar e depois pode pegar doença. Então pensar mais na proteção, né, não desmatamento da floresta, né, não poluição do ar, e proteger o Vale do Javari, isso vai garantir a vida dos povos indígenas da região e vai garantir ao município ter uma água potável, né, o rio bem conservado, não poluído, porque ter mais peixe, ter mais caça ao próximo dos moradores vão sobreviver com isso. Então eu peço mais como é que diz, segurança e proteção e conservação do Javari, porque quanto à segurança, queremos que a Polícia Federal, o IBAMA, seja qual for de segurança, e toma essa proteção nos pontos estratégicos do Vale do Javari, porque o Vale do Javari é grande, então precisamos a presença, né, do Estado na parte da segurança, não somente segurança física, mas segurança do território em si, melhorar, né, fortalecer a FUNAI. A FUNAI precisa fortalecer, precisa estruturar, né, para que eles dão as condições de fazer a vigilância,
fiscalização na região. Então, ter mais recurso na FUNAI fortalecido e o movimento indígena e Vale do Javari vai sentir feliz, vai ser bom para a gente. Assim que a gente espera, né? Assim a gente espera também. Olha, a palavra aí do Bush Matiz, atual coordenador da União dos Povos Indígenas do Vale do Javari. Eu agradeço demais, a gente está completando quase 50 minutos aqui de entrevista, passou voando, foi uma excelente conversa, passou voando mesmo, porque tem muito mais coisa para falar, né, seu Josinei? Eu também agradeço muito a sua boa vontade de vir aqui com a gente hoje no estúdio da Band News, compartilhar um pouco dessas histórias e do seu conhecimento também sobre a região. Obrigada. A gente que agradece, né, e a minha preocupação um pouco com o Javari é o seguinte, Bush, a gente fazendo a retrospectiva, né? Quando a gente começou o processo de luta pela demarcação, a gente contava nos dedos os índios que moravam em Atalaia. Acho que não chegava a 30. Né? E agora que a gente conseguiu a demarcação, temos para mais quase 3 mil. Né? Então está tendo essa depopulação do vale. Então a gente fica, poxa, a gente lutou por aquilo e agora está esse vazio. Né? Então talvez a política nossa seria essa. O que fazer para o Vale do Javari, né, atrair de novo a sua população, né? Porque em muitas calhas de rios só estão as velhas e crianças, né? A força jovem, aí a reprodução cultural, como é que vai ficar isso, né? Então acho que esse é um desafio que para ser enfrentado por todos nós, né, as entidades, né? Como é que a gente vai fazer para voltar para lá, né? Ter um incentivo assim legal, né? É um debate importante, necessário ser fomentado com a característica da região, Isso. né? Quando eu tive no início do ano, em janeiro, lá em Roraima, numa reunião do Conselho Indígena de Roraima, havia por parte deles, das lideranças mais antigas e das atuais lideranças que estão no comando do CI, essa preocupação com os jovens. E eu vejo o Enoque Taurepang, que é o vice-coordenador lá do CI, ele publica muita foto com os jovens, assim, a força jovem, o jovem na comunicação. E há um histórico também, mas há uma condição diferente do CI, né, também, a gente tem que reconhecer. Há um histórico de fazer com que aquelas pessoas elas tenham as mais variadas formações, os Marcos X, o Apixana, né, a própria presidente da FUNAI atual, né? Ela foi deputada federal, mas foi a primeira advogada também, a Joênia, a atuar no STF. Há uma série de outros advogados, professores. Então, tem gente, indígenas com todo tipo de formação ali, sem necessariamente sair da terra indígena. Quando eles debateram a construção de uma nova sede, houve uma alternativa de construir em Boa Vista. E o seu Jair, se eu não me engano, que é uma das mais antigos do Chau, ele fez a defesa, todos os outros acompanharam, de que tinha que ser lá dentro. Tinha que ser dentro da terra indígena. A sede deles podia ter uma representação fora, mas a sede mesmo precisava ser dentro da terra indígena. Então é um debate que o CI tem as suas características e faz num outro patamar, né? Mas que é necessário realmente ser feito em outros ambientes. Né, Bush? Isso aí. Bom, gente, olha, muito obrigada. Eu espero que vocês voltem sempre, claro. Eu agradeço a audiência, eu agradeço quem acompanhou, é excelente, porque a gente consegue compreender um pouquinho mais das diferenças que há dentro do nosso próprio estado. É uma série de diferenças culturais, de condições geográficas, e a gente falou um pouquinho do histórico e da atual condição do Vale do Javari. Muito obrigada e até a próxima exclusiva.